Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero retornar ao estudo que nós estamos vendo no livro do Apocalipse, em Gênesis capítulo 3, que é este versículo que está aí na tela. Nós vamos ler já já e trazer a compreensão. Eu quero agradecer a você que tem orado por mim, pelo seu amigo, pelo pastor Van, e dizer que estou muito grato, muito feliz por sua participação neste canal. A todos os inscritos, que Deus continue te abençoando grandemente, abrindo o teu entendimento e te trazendo respostas daquelas tuas orações e conforto para a tua alma. Bendito seja o nome poderoso de Cristo Jesus. O tema ainda continua sendo, a serpente, Satanás, o diabo, a antiga serpente foi vencida. Ela já foi vencida. E você vai ver, vai acompanhar comigo. E a pergunta, pastor, como é que o senhor pode afirmar isto? Por causa dos próprios textos na Bíblia. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui muito importante a você que está me vendo, ouvindo pela primeira vez, pela segunda vez. Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Para você poder ter um melhor entendimento nas Escrituras e compreender, entender e aceitar o Evangelho da Graça, a revelação que foi dada a Paulo por Cristo Jesus, você tem que se isentar. Tem que morrer toda a religiosidade na sua mente. Você tem que lançar fora, ou pelo menos escanteá-la. Então não se pode misturar a antiga aliança com nova aliança, ou seja, a velha doutrina da lei com a nova doutrina de Paulo na graça. Então você tem que morrer aquela velha doutrina. Aí você vai ter outra coisa muito importante, muitos não conseguem entender e compreender a doutrina da graça porque estão ligados à placa da igreja, à instituição, à doutrina da igreja. Então, é muito forte a placa da igreja, é muito forte. Eu digo porque eu passei por isso. Eu vivi anos e anos, quase 30 anos, envolvido com a instituição, com a placa da igreja, sendo movido a dízimo, a apresentação de criança, a doutrina de Moisés. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 3, que você vai entender o que eu estou falando. É o véu, isto é o véu, e isto é fermento, tudo isto é fermento. Então, eu fui levado ao engano, sem ter conhecimento, sem buscar a verdade. Só me alimentando do que a instituição, a denominação passava, a doutrina da igreja, a doutrina da religião. E isso você não conseguia, é como se fosse impedido de buscar, de meditar, de você mesmo aprender com a própria palavra, a própria escritura. Então você tem que ter um esforço, tem que ter uma vontade de buscar. E o que acontece? Quando a gente nasce na religião, fica muito difícil. Eu digo isso por experiência própria. Muito difícil mesmo sair da religião. Mas quando você dá o primeiro passo, qual é o primeiro passo, pastor? É você ser independente. Embora que você continue a frequentar ainda, mas você seja independente, você tem a sua própria curiosidade de aprender, de crescer, de ver, conhecer se realmente aquilo bate com as Escrituras. Bom, chegando a esse entendimento, eu quero trazer para você, eu quero apenas lembrar e trazer uma curiosidade que no vídeo passado, a aceitação é muito boa, graças a Deus. No vídeo passado, nós paramos aqui sobre a destruição da morte, que me fizeram uma pergunta e disseram, pastor, tudo bem,
Jesus já reina, já governa, mas ainda ele não venceu a morte. Ora, se Jesus não venceu a morte, meu irmão, ele não ressuscitou. Eu vou lhe trazer uma observação já já sobre isso. Então, só para a gente ter uma ideia, se Jesus não venceu a morte, ele não ressuscitou, ok? Então, ele ainda está na sepultura, o corpo dele ainda está na sepultura. Mas vamos aqui, Gênesis capítulo 3, certo? A gente vai ler devagar, acompanhar o que está escrito. Vamos lá. Então, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, você já sabe que esta serpente aqui é o diabo, a antiga serpente ou Satanás, que João na ilha de Patmos, capítulo 12, versículo 7 ao 9, João revela quem é esta serpente aqui. E Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, diz que a serpente foi ela quem enganou Eva. Então, como eu já falei, o testemunho de dois é verdadeiro, ok? Então vamos lá. Então o Senhor, então esse texto aqui é verídico. É verídico esse texto por causa do testemunho de dois. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora o 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o texto, ele nos remete lá para Paulo, Romanos 16, 20. Quando nós vamos lá para Romanos, né, 16, 20, e Paulo fala isso aqui. Então, alguém iria esmagar a cabeça de Satanás. E olha o que é que Paulo fala em Romanos, capítulo 16, e o versículo de número 20. Olha só. Que diz assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Satanás, o diabo, a antiga serpente, seria esmagada em breve. Nós já falamos sobre este breve aqui, que é Tauros, que é uma palavra que o grego, os escritores do grego, que usaram o grego koiné, o grego comum, o grego popular, este breve aqui é Tauros, para dizer que seria logo, não 2000 anos, mas logo, questão de meses, dias, meses ou anos. Eu até correlacionei alguns textos que fala de breve, quando Jesus disse lá em Apocalipse 1:1, né? Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, né? Que em breve deve acontecer estas coisas. Breve é Tauros, que é para logo, depressa, rapidamente, não 2000 anos. Então esqueça o Apocalipse de 2000 anos. O Apocalipse foi um livro escrito para os judeus, as 7 igrejas da Ásia Menor, que estava lá no Oriente Médio, ali na antiga Turquia, que hoje lá predomina o Oriente Médio. Então foi ali, foi para aquela igreja daquela época, né, do ano 66 a 70, que João entregou, eu acredito, né, pela história e pela própria escritura, os textos, os acontecimentos, o simbolismo, né, o tipo de linguagem do Apocalipse, que foi para a igreja da Judéia, para os judeus, para aquele tempo, para aquela época. Então, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, em breve aqui, isto aconteceu, né? A serpente foi esmagada, mas os detalhes nós vamos ver aqui. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15, que diz: e Deus dizendo, eu porei inimizade, porque quem pôs inimizade aqui foi o próprio Deus, entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher e a semente do diabo.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você liga uma coisa com a outra, com Romanos 16, 20, e você vai ter um entendimento quando isto aconteceu. O que eu quero chamar a sua atenção é que seria da semente da mulher. Então o próprio Deus, ele se encarregou de pôr inimizade entre ti, a semente. Então esta semente é o próprio Satanás, o diabo, né? Apocalipse 11, 3 e, perdão, 2 Coríntios 11, 3. Vamos ler aqui para a gente não passar batido. Não, pastor, isso não existe. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz aqui, ó: mas espero que, assim como a serpente enganou Eva, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Quem enganou Eva foi a serpente. Agora, quem é esta serpente? Você só vai conseguir ter o entendimento desta serpente quando você for lá para o Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse 9 e o versículo 6 versículo 6, Apocalipse 9, 6 ao 9. 6, não, Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 12, isso é normal, isso acontece, né? Às vezes é tanto versículo, tanto do texto, né, que a gente esquece alguns, mas graças a Deus que volta logo, a memória volta logo. Então, Apocalipse capítulo de número 12, do versículo 6, vai dar entendimento de 2 Coríntios 11, 3 e Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha lá como os textos batem. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Depois a gente volta isso aqui, os detalhes, mas aonde estava, quem João revelou aqui, a serpente, quem era a antiga serpente. Ele diz 7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora olha o detalhe para o 9. E foi precipitado o grande dragão. Quem? A antiga serpente. Quem é ela? Chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Então, a antiga serpente, conhecida por João no Apocalipse, diabo e o Satanás. Agora, um detalhe importante aqui que eu queria que você olhasse e chamasse aqui, né, a sua atenção para esse detalhe interessante aqui, interessante. Olha só. Então a serpente é o diabo, Satanás. E quem seria essa mulher? Então eu disse que a mulher poderia ser ou a igreja constituída de judeus e gentios, ou o próprio Israel, né? O próprio judeu, o próprio Israel de Deus seria, né, esta mulher, a mulher que gerou um filho, e este esmagaria a cabeça da serpente. Agora, o próprio... então vamos ver o descendente da mulher. Agora preste atenção, teria que ser descendente da mulher, ou seja, ele só poderia ter nascido de uma mulher, não poderia ter pai biológico, mas só de uma mulher. Então o próprio Cristo, olha só, quem foi esse descendente? Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 21, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo, aqui está a revelação de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Este é o descendente da mulher. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar,
intentou deixá-la secretamente. 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que nela está, ou que foi gerado, é do Espírito Santo. Então, veja, quando se vai debater trindade, eles dizem que existe Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Mas eles esquecem desse detalhe aqui, que o próprio Pai de Jesus, o Pai de Jesus, Cristo, é o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, quando Jesus conversava Pai, se referindo a outra pessoa, ele não se refere à primeira pessoa, como eles dizem, mas somente a uma pessoa. Quem? A pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Pai de Jesus. Olha só, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem gera é o Pai. Ou não é assim na compreensão? É preciso fazer um curso de pós-doutorado em teologia, passar 4 ou 5 anos dentro de um seminário para poder entender que o Pai de Jesus é uma outra pessoa, ou a primeira pessoa? Não. O Pai de Jesus sempre foi o Espírito Santo. É assim que diz Mateus capítulo 1, versículo 20. Se você também for para Atos, para Lucas, você também vai ver Lucas capítulo 1. Mas a questão não é essa. A questão é que ele foi gerado somente de mulher. Então veja Gálatas, para a gente confirmar isso aqui. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, da semente da mulher. Só poderia ser da mulher, sob a lei, nascido sob a lei, ok? Então entendemos que a semente, o diabo, a serpente, era o diabo. E os seus filhos, que ele gerou filhos diabólicos. E a serpente, o descendente da mulher foi Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, ok? Então, Cristo ferirá a cabeça de Satanás e Satanás ferirá o calcanhar de Cristo. Agora, veja, quando isto aconteceu? Então, isto aconteceu quando Cristo, quando ele nasceu, ele já feriu o diabo. Por quê? Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 18. 28, 18. Olha só. Quando Jesus disse: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, já não restava poder mais para ninguém. Não tinha poder mais nem para o reino das trevas, nem para o reino espiritual, nada. O poder agora pertencia a ele. A quem? Ao descendente da mulher, Jesus Cristo. Quando ele morre e ressuscita, todo o poder, o poder das trevas, o poder da morte, né? O poder que o mundo exercia, o poder maligno, todos os poderes agora foi dado a Cristo. Ele mantém, né, todo o poder. Então, com isso aqui, ele já golpeou a antiga serpente, o diabo, Satanás. Agora, Hebreus 10, agora um outro detalhe aqui. Hebreus 10, vamos lá para Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 12 e 13. 12 e 13. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Olha aqui agora. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Até que seus inimigos, Jesus morre, ressuscita, recebe todo o poder e está agora à destra do Pai, à destra de Deus, esperando que todos os inimigos
sejam postos por escabelo de seus pés. Então, isto aqui, pastor, ainda vai acontecer ou já aconteceu? Vamos ver. O que a Bíblia diz? A Bíblia que responde a Bíblia. Então, existe uma regra de interpretação de que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, a Bíblia faz uma pergunta e lá na frente ela responde. Então vamos ver se a Bíblia responde isso aqui. Isto aqui, até que ponha os seus inimigos sejam postos por escabelos ou debaixo de teus pés. Eu vou falar isso aqui já já. Então isto aqui também está ligado, correlacionado com esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15, né? E o versículo de número aqui, ó, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora, o versículo de número 24. Depois virá o fim. Quando? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado, olha só, olha o detalhe, quando tiver aniquilado todo o império e toda potestade e força. 25 aqui agora é o detalhe. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, Jesus deveria reinar até este momento aqui, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Aí a pergunta que me fizeram, pastor, ainda é Cristo, ainda falta colocar todos os inimigos. Ou então isso aqui, pastor, aí me puxaram para o versículo 26, está no vídeo passado, mas eu estou trazendo a sua memória. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, né? E até fiz aquela brincadeira, eu disse, pastor, alguém me perguntando e dizendo assim, pastor Van, mas a minha tataravó morreu, meu tataravô morreu, minha bisavó morreu, meu bisavô morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, minha irmã mais velha morreu e eu vou morrer. E a morte não foi vencida, pastor. Muito bem. Então, sobre esta morte aqui, eu quero deixar para o próximo vídeo. A gente vai detalhar ela melhor. Isto aqui, ó, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O que é que significa debaixo de seus pés? Inimigos debaixo de seus pés, ok? E será que Jesus, os inimigos, todos os seus inimigos já estão debaixo dos pés de Jesus? Muito bem. Então vamos para cá. Isto aqui. Então a morte destruiu a morte. Aqui, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, que há de ser destruído. Se você for para uma outra versão, aí a sua deve ser destruído, aniquilado, né? Ou como esta daqui, que diz assim, aqui, ó, 26. E o último inimigo a ser destruído. Deixa eu ver essa daqui. Destruído, King James, atualizada. E essa aqui, versão transformadora. Destruído. Deixa eu ver aqui. Nova versão internacional. Destruído. Tá vendo? Então, o último inimigo a ser destruído é a morte. Deixa eu voltar para corrigida fiel. Então, o último inimigo que seria destruído seria a morte. Muito bem.
Então vamos lá. Então, destruído ou destruiu. Agora, preste bem atenção aqui. Paulo usa um termo, eu vou detalhar melhor isso aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Paulo usa um termo que ficou faltando isso aqui, no grego, no original grego, esse termo é katargel. Katargel. O que significa isso, pastor? O que significa este palavrão katargel? É tornar ineficaz. Então, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado seria o diabo. Então, pastor, Jesus já tornou a morte ineficaz? Jesus já tornou a morte sem poder? Jesus já aboliu a morte? Jesus já destruiu a morte? Jesus já aniquilou a morte? Vamos ver se sim ou não. Só um texto aqui. Então, Cristo pôs o fim na morte. A morte não existe mais, pastor. E por que nós morremos? Eis a questão. Este é o detalhe. Então, eu vou provar para você de que Jesus já aniquilou a morte. De que a morte já foi vencida. De que a morte, ela não existe mais. Mas, pastor, e por que nós morremos? Segura aí. Então, isso foi só para trazer para você de que o verbo no grego aqui usado, esta palavra, este verbo, katargel, é tornar ineficaz. Então, prove para mim, pastor, de que Jesus tornou a morte ineficaz, de que a morte não tem poder, de que Jesus deu um fim na morte, de que a morte foi destruída. Prove para mim. Ok, beleza? Vou provar. Vou provar na Bíblia, no texto bíblico, de que Jesus é o vencedor da morte. Amém? Então, dá o like no próximo vídeo. Dá o like, compartilha aí e me ajuda em oração. Continua me ajudando em oração. Eu sei que você é meu amigo de qualquer lugar do Brasil que me assiste, que tem acompanhado esses estudos, tem me sustentado em oração. Agora também eu te peço que você se inscreva no canal e aperta o sininho lá, para que você possa ser notificado pelo YouTube nos próximos vídeos, nos vídeos novos. E daqui para frente é só coisa boa. Então nós vamos entrar ainda no Apocalipse e você vai ver que o Apocalipse é um livro vencido, que o Apocalipse já aconteceu todas as coisas do Apocalipse. E o que resta para a gente, pastor? Também eu vou lhe mostrar. Então parece loucura, né? É um herege, tem demônio. Nem sou herege, nem tenho demônio. Eu sei em quem tenho crido, em Cristo Jesus, o ressuscitado, não Jesus judeu carnal, mas o Jesus que ressuscitou, aquele que governa céu, terra e debaixo da terra, é o Jesus que eu creio. O Jesus que eu creio é aquele que me santificou, purificou, me lavou, que me escolheu antes da fundação do mundo, que escreveu meu nome no livro da vida, que me batizou com seu Espírito Santo, que me deu um novo nome, que fez para mim uma nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, que já desceu com ela um novo céu e a nova terra, e que vive em mim. Esse é o Jesus que eu creio. Não um Jesus morto da religião, não um Jesus vencido, né, pela morte, que não venceu a morte ainda, não um Jesus que ainda precisa sacrificar para agradá-lo. Não, eu creio, eu sirvo a um Jesus que venceu a lei, que venceu o diabo, que venceu o mundo. Este é o Jesus que eu sirvo, para a glória de Deus. E eu acredito que você que tem me acompanhado também neste canal, serve a este mesmo Jesus, a um Jesus vitorioso. E você vai ver aqui que Jesus venceu a morte, o mundo e venceu o diabo, a antiga serpente. Amém? Então, me ajuda. Se inscreva no canal e quando mandar este vídeo aí, peça também, né, para que seu amigo, sua amiga, seu irmão que está acompanhando, que está sendo liberto, também se inscreva para que a gente possa crescer em nome de Jesus. Amém? Então, próximo vídeo, Jesus venceu a morte. Você vai ver na sua Bíblia, para a glória de Deus.